Fala Dev, beleza? Meu nome é Rafael Matori, sou desenvolvedor front-end sênior, atuo no mercado há mais de 17 anos e hoje eu vim gravar esse vídeo para lhe ajudar com sua entrevista técnica. E o tópico de hoje vai ser HTML. Por mais que pareça simples, existem perguntas que são feitas durante a entrevista de emprego que talvez você não saiba responder simplesmente porque não parou para estudar. Então hoje vamos rever alguns conceitos simples, mas que serão cobrados durante seu processo de entrevista. Já aproveita para largar aquele like, papel e caneta na mão e bora pro vídeo. Quais são os novos recursos do HTML5? Bem, o HTML5 introduziu uma série de novos recursos, incluindo a semântica melhorada com elementos header, footer, section, article e etc. Ele tem suporte nativo para áudio e vídeo, com as tags áudio e vídeo, e elementos de formulários mais robustos, como o input com tipos específicos, como e-mail, URL, date. Também podemos citar a API de geolocalização e um storage local, com o local storage. Porque geralmente é uma boa ideia colocar as tags link do CSS entre as tags head, e no JavaScript colocar também as tags script antes do body. Você conhece alguma exceção para isso? Essa pergunta é muito recorrente durante as entrevistas para desenvolvedores front-end, então vamos focar nela com carinho. Geralmente é recomendado posicionar as tags link, que referenciam o arquivo CSS, entre as tags head. E também é recomendado colocar as tags script com os nossos arquivos JavaScript antes do fechamento do body. E essa recomendação acontece por alguns motivos. O primeiro deles é o carregamento e a renderização. Colocar as tags links do CSS no head permite que os estilos sejam carregados antes do conteúdo da página, garantindo assim que o visual da página seja aplicado corretamente desde o início. Isso vai evitar com que o conteúdo seja carregado antes de ser estilizado, e a estilização seja aplicada depois, fazendo assim com que ele pisque na tela. Segunda razão, performance. Colocar os scripts do JavaScript no final do body permite com que o conteúdo HTML seja renderizado primeiro. Isso pode melhorar a percepção de velocidade do carregamento da página, pois o navegador pode processar e exibir o conteúdo visível para o usuário antes de carregar e executar os scripts. No entanto, existem exceções dependendo do caso de uso específico da página ou do aplicativo. Por exemplo, se o CSS crítico para a renderização inicial estiver embutido no próprio HTML, pode ser benéfico colocá-lo dentro da tag head para o carregamento imediato. E se houver algum script JavaScript essencial para a renderização inicial ou funcionamento da sua página, nós precisaremos colocá-los dentro da tag head. Contudo, precisamos ter em mente que isso pode impactar o tempo de carregamento percebido pelo usuário. Então, em resumo, na prática geral, para otimizar a renderização inicial da página, nós colocamos o CSS dentro da tag head e os scripts do JavaScript no final do tag body. Mas cada caso é um caso e precisa ter considerações específicas que justifiquem as variações dessas abordagens. O que é HTML semântico e por que devemos usá-lo? O HTML semântico refere-se ao uso das tags que têm significado contextual para o conteúdo que elas envolvem. Isso significa usar tags que descrevem claramente a estrutura e o significado do conteúdo, em vez de apenas usar tags para fins de apresentação. As razões para utilizar o HTML semântico são acessibilidade, pois as tags semânticas ajudam os leitores de tela e outros dispositivos de assistência a entender melhor a estrutura ou significado do conteúdo, e isso melhora a acessibilidade para os usuários com deficiências visuais, por exemplo. Search Engine Optimization, porque os mecanismos de busca utilizam estruturas semânticas HTML para entender e indexar melhor o conteúdo das páginas. Então, usar as tags semânticas apropriadas pode ajudar o ranking dos resultados de sua página. E como terceiro ponto, podemos citar a manutenção e a clareza, porque o HTML semântico torna o código muito mais legível e compreensível para os desenvolvedores. Isso facilita a manutenção, a atualização e a colaboração nos projetos de desenvolvimento web. E só para ilustrar algumas tags semânticas, podemos citar o header, nav, main, section, article, footer. Mas é claro que a gente tem muitas outras. E ao utilizar essas tags corretamente, você não vai apenas melhorar a qualidade técnica do seu código, mas também você vai contribuir para uma experiência do usuário mais rica e acessível. Qual é o propósito da declaração do doctype no HTML5? A declaração do doctype ela informa ao navegador qual a versão do HTML está sendo utilizada no documento.
Então, no HTML5, aquele doctype que colocamos no começo do documento, ele define que o documento segue as especificações mais recentes do HTML5. E o que aconteceria se eu não declarasse o doctype no HTML? Bem, se você não declarar o doctype, o navegador pode entrar no modo Quirks, onde ele tenta interpretar o documento de forma mais compatível possível, com as versões anteriores do HTML, de acordo com as recomendações do W3C. Todos os navegadores modernos suportam esse modo Quirks. No entanto, esse modo não é um padrão, então a renderização de qualquer página no modo Quirks em diferentes navegadores pode ser diferente. Então, sempre que possível, é melhor evitá-lo. Qual é a diferença de HTML e HTML5? Bem, o HTML é a linguagem padrão para a criação de documentos web. Já o HTML5 é a versão mais recente e avançada do HTML, introduzindo novos elementos, atributos, APIs, para melhorar de uma forma estruturada as funcionalidades dos documentos web. Quais as diferenças entre o SVG e o Canvas? O SVG é uma linguagem XML para descrever gráficos vetoriais bidimensionais. Ele permite manipular elementos individuais com JavaScript e é melhor para gráficos escaláveis e interativos. Já o Canvas, por outro lado, é uma área de desenho na qual você pode desenhar gráficos via JavaScript de forma mais direta e é ideal para gráficos não escaláveis e não tão complexos. Quais são as diferenças entre o Local Storage, o Session Storage e os cookies? Então vamos por partes. O Local Storage permite armazenar dados persistentes no navegador com uma capacidade de até 5 megas. Ele não expira e permanece após o fechamento do navegador. O Session Storage ele armazena dados apenas para a seção atual do navegador. Os dados são perdidos quando a aba então é fechada. Já os cookies, eles armazenam pequenos dados específicos dos sites que são enviados e recebidos pelo servidor a cada requisição HTTP. Eles têm uma limitação de tamanho de 4 KB e podem ter uma data de expiração. O que é o BOM, ou o Browser Object Model, se você preferir? E qual é o objeto raiz dele? Bem, o BOM é uma extensão do DOM que permite a interação com o navegador. O objeto raiz do BOM é o window, que representa a janela do navegador e fornece métodos e propriedades para controlar a janela e interagir com o navegador. De quantas maneiras você pode exibir elementos HTML? Os elementos HTML eles podem ser exibidos de 3 maneiras principais. Primeiro, block, que ocupa toda a largura disponível e inicia uma nova linha. A segunda, o inline, que ocupa apenas o espaço necessário e não inicia uma nova linha. E a terceira, o inline in block, que combina características do block e o inline, permitindo ajuste de largura e altura, mantendo o fluxo do texto. Qual a diferença entre uma tag e um atributo? Bem, essa é muito fácil. A tag é uma parte de um elemento HTML que define o conteúdo que será estruturado. Por exemplo, nós temos a tag div, que é usada para definir a divisão de um documento. E já o atributo é uma propriedade que fornece informações adicionais sobre um elemento HTML. E geralmente é especificada dentro da tag. Um exemplo disso poderia ser o href, que é um atributo da tag A, que define o destino de um link. Então é isso, pessoal. Essas foram as perguntas mais comuns sobre o HTML que provavelmente irão estar em suas entrevistas de emprego. Lembre-se que dominar esses conceitos não apenas prepara você para sua entrevista, mas isso também fortalece as suas habilidades como desenvolvedor front-end. Então, caso você não conheça alguma delas, é bom você dar uma parada e uma estudada para aprofundar melhor. Se você gostou do vídeo, novamente, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento web e coloque aqui nos comentários também as suas dúvidas e experiências com suas entrevistas. Por hoje é isso, forte abraço e até a próxima!